Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência aqui pela TV Câmara. Hoje nosso convidado especial é o vereador Renato Zucolotto. Estamos também com a jornalista e subcoordenadora da TV Câmara, Jane Sá, e o jornalista André Luiz de Jesus, para uma sabatina com o vereador Renato. Vereador, após 2 anos aí de mandato, metade já foi da 17ª legislatura. Mais realizações ou mais decepções? Não, eu acho que foi um período de aprendizado. Esses 2 primeiros anos de Câmara, a gente chega cru, chega sem conhecer muito o mecanismo de funcionamento da casa, mas chega com muita vontade de trabalhar. E eu acho que é isso que nós fizemos. Nós aprendemos muito. Muito embora a produção possa parecer pequena, o trabalho foi muito intenso. É que é necessário que a gente faça uma separação das atribuições efetivamente do que são do vereador, porque há uma cobrança grande da população. Isso é muito bom. A população tem que exercer o seu papel de fiscalização, porque se nós fiscalizamos o executivo, quem nos fiscaliza é o contribuinte, é o munícipe, é a população. E isso é muito bom. E muitas vezes a população cobra muito do vereador e algumas coisas que não são da nossa responsabilidade. Então, a gente tem um período de bastante trabalho, mas muitas vezes esse trabalho ele não aparece para a população. Nós estamos vendo aí agora esse problema dos buracos, e a população cobra do vereador, e o vereador cobra do prefeito. Só que não é atribuição específica do vereador tampar buraco de rua, muito embora a gente exerça essa cobrança. Então, eu acho que nesses 2 anos nós tivemos um bom trabalho de aprendizado. Evidentemente que fizemos bastante coisa, mas essa segunda metade do mandato, que serão os 2 anos, eu espero que com o que nós aprendemos, a gente possa trabalhar ainda mais. Não trabalhar mais, mas que os resultados apareçam com mais frequência. Jane, por favor. Vereador, amanhã nós vamos ter aqui uma sessão extraordinária onde o vereador convoca aí todos os colegas para que a gente vai falar aí sobre esse IPTU, o IPTU remanescente. O que o senhor fala para a população? O senhor vai convidar a população? Como é que vai ser esse trabalho amanhã, vereador? Olha, Jane, esse aprendizado que eu digo é um aprendizado em todos os sentidos. Nós somos legisladores, nós fazemos as leis e o executivo é quem as aplica. O ano passado, o prefeito nos encaminhou um projeto de lei, que era um projeto de lei, ao entender e no sentir de todos os vereadores, que faria uma justiça tributária. Ele resolveria alguns problemas recorrentes que há em determinadas áreas da cidade. Razão pela qual esse projeto de lei foi aprovado à unanimidade. Acontece que a Câmara teve o cuidado de discutir, de verificar com bastante carinho o projeto, e ele ressalvava, ele excepcionava nos seus incisos C e D algumas situações que o prefeito, na aplicação da lei, não ressalvou e não observou. Com isso, um projeto que era saudável, que praticaria uma justiça tributária, ele veio praticar várias injustiças tributárias. E atento a isso, nós estamos tentando corrigir, e eu falo assim, a Câmara tem sido criticada, Jane, por não ter observado algumas nuances que o projeto poderia ter. Nós observamos sim. Quem não observou foi o Executivo ao aplicar a lei que a Câmara votou. Tanto assim que nós não precisaríamos fazer um projeto de lei de conteúdo meramente interpretativo, como nós votaremos amanhã. Porque o projeto de lei original, ele já excepciona, ele fala claramente a exceção da área... na verdade, eu vou tentar simplificar. Nós temos em Ribeirão algumas grandes áreas que o empresário, que o particular, que qualquer pessoa, para pagar menos imposto, ele constrói uma pequena edificação. Seria uma edícula ali? Não precisa ser nem uma edícula. Não precisa ser nem uma edícula. Pode ser uma construção de 2 por 2, 4 metros quadrados. Certo. Então eu tenho um terreno de 10 mil metros quadrados, em que a alíquota de IPTU que incide é a alíquota do imposto territorial, que é 2,2. 2,2. O cidadão vai lá e constrói uma propriedade de 2 metros quadrados. Precisa ser de 20, de 2 metros quadrados. Então, eu vou lá e construo uma propriedade de 1 por 2. Faço um banheirinho. E aí, eu aprovo essa edificação
e o meu IPTU, que era da alíquota de 2,2, ele baixa para 0,6. Numa clara intenção de fraudar a lei. Por quê? Porque a lei permitia esse benefício. Então era uma abertura, e quando a gente fala em fraudar, não é uma fraude no sentido de... É uma fraude legal, é uma burla, porque a pessoa usa... Até porque está na lei, né, vereador? Usa daquele benefício que a lei lhe faculta, certo. E usando desse benefício, ele paga menos imposto, em detrimento àquele cidadão que paga corretamente os seus impostos. E aí ele fica lá com aquela edícula de 2 metros quadrados, especulando a área. Entendi. Então, a Câmara Municipal, o ano passado, aprovou o plano diretor. No plano diretor que foi aprovado, existem instrumentos para acabar com esses grandes vazios urbanos, porque Ribeirão tem esse problema. Então, nós aprovamos o IPTU progressivo, aprovamos a desapropriação com o título da dívida pública, quer dizer, são instrumentos que vieram para coibir esse tipo de especulação imobiliária. Não é possível que você tenha um município, uma cidade, que tenha 109 ocupações irregulares ou assentamentos irregulares, comunidades, né? E a gente tenha grandes áreas que não são dadas destinação, inclusive que a Constituição fala em função social da propriedade, essas certo. Coisas todas. Então, o que nós pretendíamos ao aprovar essa lei era exatamente coibir esse tipo de burla legal, impedindo assim que esses empresários fizessem essa construção. Acontece que o Executivo, ao aplicar a lei, ele simplesmente pegou essa lei e pegou todos os terrenos em Ribeirão, todos os imóveis em Ribeirão e aplicou um percentual na sobra de área. Então vamos admitir, eu tenho um cidadão que tem um comércio na Costa e Silva, e ele tem ali um comércio que ele faz, ele tem lá munk, caminhão, guincho, essas coisas todas. E ele tem uma área, até em razão da sua atividade profissional, ele tem uma área de 5 mil metros quadrados. Né? É um pátio de manobra, porque ele manobra os caminhões, essas coisas todas. No entender dele, Jane, ele pode ter um escritório de 5 por 3, 15 metros quadrados, é onde ele tem lá uma secretária, um computador, um telefone, que ele possa fazer a sua atividade comercial. Então, muito embora o imóvel tenha 5 mil metros quadrados, o escritorinho dele tem 50, tem 30, tem 20 metros quadrados. Esse contribuinte foi penalizado. E a intenção do legislador, e eu me incluo no legislador, não era essa, penalizar esse comerciante. Uma outra hipótese, eu tenho uma chácara de lazer. A minha chácara, não vou nem colocar lazer. As pessoas falam, mas ele tem uma chácara de lazer, é milionário, né? Quer dizer, a Constituição garante ao cidadão direito ao lazer, ao trabalho, a tudo. Né? Mas o cidadão que tem um lazer hoje ele é penalizado. Né? Quer dizer, não pode ter nem lazer. Eu entendo. Algumas pessoas não têm o mínimo. Né? Mas todos têm direito a ter o mínimo. E aí o cidadão mora numa chácara, né? Em condomínios em Ribeirão, que a metragem quadrada é de 5 mil metros quadrados, e ele mora lá. Lá é a sua residência. E ele tem uma chácara de 5 mil metros quadrados e tem uma boa casa de 400 metros quadrados. Ele vai ser atingido pela lei. Só que a própria lei que foi aprovada na casa, ela falava, né? A exceção, quando havia esse excedente de área não construída, que ele cumprisse a sua função social pela sua essencialidade, essa área não seria tributada da maneira como aprovada pela Câmara. Então, qual que é a essencialidade daquele terreno? É a moradia. Ele mora na casa, Então, às vezes é o único bem social, que esse município tem, não é, vereador? Na maioria das vezes é. E, no caso, essa sessão de amanhã seria para corrigir isso? Corrigir essa André, distorção. na verdade, nós não podemos inovar na lei que foi aprovada no ano passado. E não podemos por 2 motivos. O primeiro motivo é que a competência para legislar sobre o assunto é do Poder Executivo. E segundo, porque nós já estamos no exercício tributário de 2019. Qualquer eventual alteração feita na questão tributária de 2019 só poderia valer a partir de 2020. Né? Então, nós não podemos inovar. Entretanto, ninguém melhor do que o legislador para saber qual a intenção que ele teve ao aprovar a lei. Então, amanhã, nós vamos dar um recado ao Executivo, dizendo de uma maneira bastante clara e cristalina. Senhor Prefeito, o que nós aprovamos na Câmara queria dizer isso. Se vocês não entenderam,
Nós vamos dizer para o senhor o que a gente queria. E é realmente esclarecer o alcance, porque, assim, quando o intérprete ou o julgador vai analisar uma lei, ele tem critérios de hermenêutica, que são critérios de interpretação. Então eu posso ter... Cada um tem a sua, né? Posso ter o vereador interpreta... Não, existem maneiras de você fazer a classificação, são técnicas de interpretação da lei. Então eu tenho a interpretação teleológica, eu tenho a interpretação extensiva, restritiva, analógica, literal. Mas dentro daquele contexto. Exatamente. Né? Então, se ele não entendeu, interpretou a lei de maneira diversa daquela que nós pretendemos, nós vamos então nós fizemos um projeto de lei, eu apresentei na casa, um projeto de lei, que é um projeto de lei meramente interpretativo, dizendo o seguinte: e o Código Tributário Nacional, ele permite que essa lei interpretativa, ela retroaja a data do fato, porque a lei tem o seu tempo de vigência. Nesse caso, a lei sendo meramente interpretativa, ela não inova, ela não altera o mérito da lei anterior, mas ela só esclarece o alcance que nós quisemos dar. Ainda assim, é possível que o executivo se mantenha irredutível no alcance que ele queira dar à lei. E aí o judiciário vai ser chamado a dar a sua interpretação. E aí o judiciário, eu tenho certeza absoluta, que vendo a segunda lei que nós aprovamos, interpretando da maneira como nós realmente quisemos, ele vai falar, não, realmente, porque aí nós vamos dar o alcance da lei. O próprio legislador vai falar, olha, nós quisemos fazer isso. É importante a gente lembrar que hoje é dia 9 de janeiro, uma quarta-feira. As duas sessões ordinárias que vão discutir esse tema que o vereador está falando vão acontecer amanhã. Então, se você estiver assistindo esse programa e já passou essa data, a data das sessões extraordinárias, entre em contato no gabinete do vereador para saber o resultado e para maiores informações. É importante você estar ligado nas coisas que acontecem aqui nessa Casa de Leis, ok? Vamos falar um pouquinho da Coab, vereador? Vamos falar. O senhor quer instituir uma CPI esse ano aí? Nós já aprovamos uma CPI, a criação da CPI. Ela só estava aguardando uma vaguinha, porque nós tínhamos até então um regimento interno que não permitia a instalação de um número determinado de CPIs. Então nós aguardamos a finalização, o término de uma CPI no ano passado, para que a gente pudesse efetivamente instalar a CPI da Coab. E o que é a CPI da Coab? Nós temos visto que o prefeito tem mandado alguns projetos de lei para a Câmara Municipal, fazendo algumas permutas de terreno entre Coab, Prefeitura, e o Legislativo tem sido sensível a isso. Eu, particularmente, votei contrário a essa possibilidade de permutar áreas, porque a Coab, e eu fico muito à vontade para falar sobre a Coab, porque o meu início de vida pública, lá nos anos de 85, foram na Coab. Eu ainda fazia faculdade de Direito, eu estava querendo fazer uma colocação no escritório de Direito, a Coab tinha uma vaga de auxiliar judiciário e eu fui trabalhar no departamento jurídico da Coab ainda quando estudante de Direito. Então eu fico muito à vontade em falar que a Coab tem servidores, tem funcionários altamente qualificados. A maioria dos servidores da Coab remanescem da minha época, ou seja, são funcionários que têm mais de 30 anos de qualificação, são funcionários qualificados. O problema é que a Coab hoje, ela não cumpre mais a função pela qual ela foi criada nos idos de 1970. Ela foi um forte instrumento, né, de construção de habitações populares. Quando eu trabalhei na Coab, a Coab alcançava até lá as barrancas do Rio Paraná. Nós construímos em Palestina, Nova Granada, Fernandópolis. Nós tínhamos 2 escritórios regionais. Tínhamos um escritório regional em Fernandópolis e tínhamos um escritório regional em São José do Rio Preto, né? E isso proporcionou, alavancou essa construção de casas populares, não só em Ribeirão Preto, mas como em toda a região e ia até muito longe de Ribeirão Preto. Com o passar do tempo, ela perdeu essa capacidade de investimento. E é natural também que pelas sucessivas mudanças que houve nesses financiamentos habitacionais, hoje ela não está cumprindo a sua função social. E nós tivemos um problema ainda nesse meio tempo, que naquela época, eu quero fazer uma lembrança, quero voltar um pouquinho no tempo, e não quero ser técnico, porque naquela época, quando o mutuário ia fazer um contrato, ele tinha a sua categoria profissional. Então, quando você ia fazer um contrato habitacional e você era bancário, você se declarava um bancário.
você se declarava um servidor público, você se declarava um comerciário, porque os reajustes das prestações, eles eram feitos de acordo com a sua categoria profissional. E aí houve um descompasso entre a atualização da prestação, né, e o salário do mutuário. E aí acabava o prazo de 30 anos, que era o prazo de financiamento do imóvel popular, e aí acabava o prazo de 30 anos, tinha um saldo remanescente. Ou seja, você pagou o seu imóvel durante 30 anos, e aí quando você fazia aquela festa da família para pegar a escritura do imóvel, falava, bom, agora a casa é minha. O que acontecia? Não era, porque você chegava lá, tinha um saldo residual que você tinha que pagar. Então, a Caixa Econômica Federal, o antigo BNDE, o antigo BNH, que era o Banco Nacional de Habitação, que foi extinto, né, e foi incorporado à Caixa Econômica Federal, ele fez um fundo de compensação de variação salarial. Então, chamava-se FCVS, que era um fundo criado, tipo de um seguro, que ao final das prestações, você recebia escritura. Então, você contribuía e durante o pagamento dessas prestações você ia depositando determinada parcela para amortizar o saldo devedor quando você chegasse ao final. E aí chegava ao final, a Coab dava a escritura para o mutuário. E a Coab quitava o imóvel. Então não havia essa compensação, ou seja, a Caixa Econômica não repassava o valor para a Coab. Isso daí causou um descompasso que houve. Hoje a Coab ela é credora da Caixa Econômica Federal e é devedora da Caixa Econômica Federal. Mas precisa se apurar o que a Coab tem para receber e o que a Coab tem para pagar. E tem uma pergunta que muita gente tem feito, a gente que trabalha aqui no Legislativo, as pessoas nos perguntam: existe algum risco da Coab acabar em Ribeirão Preto? Existe, o risco é iminente. Inclusive eu conversei com alguns servidores, alguns funcionários. funcionários. Interromper, mas vontade, a minha pergunta seria sobre isso mesmo, assim. Existe ainda alguma função que a Coab possa exercer em Ribeirão Preto? Hoje a Coab, ela é uma, vamos dizer, entre aspas, é uma imobiliária, né, de luxo. Ela se serve para pegar as prestações e fazer o repasse para a Caixa, só que ela não pode fechar hoje. Não pode fechar, porque se a Coab fechar hoje, ela tem aí uma dívida de 800 milhões de reais com a Caixa. Só que lá atrás, em 96, 97... houve uma dívida, a Coab tinha uma dívida com a Caixa e a Caixa refinanciou essa dívida. Fizeram uma repactuação da dívida. E aí quem entrou como avalista, como fiadora dessa dívida, foi a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Né? Eu quero lembrar que a Coab é uma sociedade de economia mista, ou seja, há capital privado e há capital público. E a acionista majoritária, que tem mais de 51% das ações, é a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Então, quem avalizou esse contrato de financiamento foi a Prefeitura. E como garantia, a Prefeitura deu a sua cota de participação no Fundo de Participação dos Municípios. E na gestão anterior, da prefeita Darcy, né? Na gestão da prefeita Darcy, o que aconteceu? Ela parou de pagar essas prestações e a Caixa Econômica se apropriou dessas parcelas do Fundo de Participação do município. Então a Caixa não veio cobrar da Coab. Por quê? Porque se eu sou credor de uma pessoa que tem dinheiro para pagar, eu não me importo. Eu vou fico lá, tranquila, né, vereador? Claro. E a Caixa ficou tranquila. E aí a Caixa começou a se apropriar dessas parcelas do Fundo de Participação do município. Então agora a gente chega num impasse. Né? A Coab está com o seu quadro funcional montado, estão todos eles lá à disposição. E o que eu tenho visto, eu converso com os servidores, é o seguinte: olha, nós estamos querendo trabalhar, a gente quer produzir, tem quadro técnico de engenheiros, de arquitetos, né? De excelência, né, exatamente, vereador? Tem gente que quer trabalhar. Então, o que eu falei, e que talvez eu tenha sido mal interpretado, é o seguinte: ou você retoma a capacidade de investimento da Coab, ou fecha. Isso não quer dizer que eu falo fecha, não, muito pelo contrário. Eu acho que a empresa pública, ela tem que ser bem gerida. Muito embora não seja necessário, nós tivemos aí uma emenda constitucional para crescer no artigo 5º da Constituição Federal o princípio da eficiência, né, como um dos princípios da administração pública. Agora eu pergunto para você, é necessário que você coloque na Constituição que uma empresa tem que ser eficiente? É inerente da própria empresa. Exatamente, qualquer empresa, se for uma empresa particular, Jane, e ela não estiver sendo eficiente, fecha as portas. Sim.
A gente tem muito questionamento sobre o setor público ultimamente, e parece que de uns tempos para cá isso tem aumentado bastante, mas assim, a gente vê um questionamento a respeito assim, da eficiência do servidor público e não da empresa em si no tocante à estrutura, por exemplo. E das gestões, né, André? O que a gente tem, aconteceu, o que a gente tem na Coab é o mesmo que a gente tem em vários setores públicos, que o servidor está lá para trabalhar, quer trabalhar, só que a estrutura não... André, eu posso falar com muita segurança, com muita tranquilidade, porque eu tenho 34 anos de serviço público. Eu trabalhei no Fórum Federal, aonde eu estou atualmente eu estou na 4ª vara, como diretor administrativo. E a gente sabe as dificuldades que tem os órgãos administrativos para poder ser eficiente. Muitas vezes, você quer fazer e você tem uma estrutura burocrática tão grande que você não consegue ter agilidade de serviço público. Exatamente. Então, às vezes as pessoas falam assim... Não só a burocrática, mas a física também. Sim, exatamente. Às vezes o servidor público... Espaço. Às vezes o servidor público e tal. Então, o que eu falo é o seguinte, né? Nós temos excelente... A gente tem que separar sempre o joio do trigo. Porque sempre que as pessoas colocam o servidor público no mesmo balaio, falam, servidor público... Eu tenho 34 anos de serviço público, André, e na Justiça Federal eu estou há 32 anos. Eu não tenho uma licença de saúde na Coab. O meu pai morreu e foi enterrado na quarta-feira. Na quinta-feira eu estava trabalhando, muito embora eu tivesse licença nojo, que é uma licença que confere ao servidor um prazo quando o seu parente de primeiro grau morre. Então, como existem N servidores públicos que vestem a camisa, que vão atrás, que trabalham, mas o que a gente precisa é realmente fazer uma reestruturação dessa máquina administrativa. Nós precisamos de um chefe de gestão. Ou seja, inclusive na lei, na legislação, porque o que muitas vezes amarra o serviço público é a própria legislação que engessa o serviço público. Então, eu acho que a Coab, como o DAERP, se não tiverem cumprindo a sua função social, com eficiência, fecha. Mas eu acho que muito antes de fechar, você tem que mostrar aos servidores, aos funcionários, que eles podem produzir e que eles podem ser superavitários. Eu conversei com alguns funcionários da Coab que falaram para mim, Renato, deixa nós tocar isso aqui, que em 6 meses a gente põe isso daqui para dar dinheiro. Põe a Coab que era antigamente, né, vereador? Entendeu? Mas é isso que o senhor colocou agora. O funcionário quer trabalhar, mas ele fica limitado também, né, vereador? Exatamente. Então tem que ver esse lado. Nós estamos aqui falando, mas é bom que o funcionário veja que a gente tem que defender mesmo, porque ele é limitado. Às vezes é fácil falar, não, fecha. Não é assim, né, vereador? Não, famílias. Houve um investimento da prefeitura, houve toda uma estrutura criada. É necessário que agora essa estrutura ela se adeque a esses novos tempos, né? Então, ela tem que ter o quê? Tem que ter agilidade para estar no mercado. E aí depois, se todas as tentativas que foram feitas não tiveram sucesso, aí tudo bem. Aí fala, nós tentamos, nós investimos, nós colocamos para trabalhar, não houve sucesso, aí fecha. Porque essa questão da gestão é muito recorrente mesmo. Eu já ouvi de um servidor do DAERP que ele disse, me parece que a prefeitura não quer investir no DAERP, fazer a coisa certa só para privatizar. Eu já ouvi isso. Então, assim, muitas vezes o servidor tem essa sensação de que quanto pior, melhor para privatizar. Eu não sei se isso acontece em Ribeirão Preto. Seria uma justificativa aí, né? Você cria a justificativa para a privatização. Eu tenho acompanhado o trabalho do Afonso. Talvez seja um dos trabalhos mais sérios que seja feito na administração de Ribeirão Preto. Acontece que a gente vem de sucessivas administrações que vamos esquecer desonestidade, roubalheira, essas coisas todas. Mas não havia uma preocupação com a eficiência do serviço público, né? A gente vê hoje o que chegou no IPM. Hoje o problema do Ribeirão é o IPM. Mas o problema do IPM foi criado pelos servidores públicos do município de Ribeirão? De maneira nenhuma. O que menos tem culpa disso tudo é o servidor público. Agora, foram sucessivas gestões que maltrataram o caixa do IPM. Até porque, vereador, só desculpa entrar nessa... Só para falar do IPM, como o senhor mesmo colocou, o IPM há um tempo teve um valor de saldo de R$400 mil, suponhamos. Eu não tenho exatamente aqui o valor, porque até a proposta não era nem o IPM, mas surgiu o assunto, só para não ficar aqui sem esclarecer.
O dia que vocês, os vereadores, aprovaram o empréstimo da Prefeitura Municipal, no outro dia o IPM já não tinha um valor. Eu estou errada, vereador? Não, a gente tem O que aconteceu? A gente tem visto que a grande maioria dos estados e municípios está literalmente quebrado. Né? Isso vem de um tempo passado em que os administradores, prefeitos, governadores não tinham nenhuma preocupação com a gestão da coisa pública. Nenhuma. Eu não vou dizer da malversação do erário, do roubo, do desvio. Não vamos, porque aí realmente você roubou, o dinheiro some mesmo. Mas vamos falar da má gestão pública das prefeituras e municípios, entendeu? Então, isso é um absurdo. Então, o que a gente precisa agora é fazer com que a prefeitura tenha um choque de gestão. Né? Quando eu entrei na Câmara Municipal, eu esperava que a prefeitura fizesse mais em termos de gestão administrativa para falar, olha, nós entramos numa nova era. Nós precisamos efetivamente mudar a administração pública municipal. Eu esperava isso e queria fazer parte desse choque de gestão. Vereador, o nosso programa infelizmente está chegando ao fim, passa rápido, né? Eu vou conversar com o presidente Lincoln Fernandes, que eu acho que o programa tem que ter 4 horas de duração. Ah, melhor, e tem tema para isso, hein? Porque as respostas ficam às vezes, né? O vereador, a população cobra, né? Eu até me desculpo aqui com vocês, que eu quando eu começo a falar, eu falo muito. E principalmente hoje que a população está muito preocupada com a política, ainda bem, né? A população brasileira tem criado consciência em relação a isso. Últimas palavras, o que Ribeirão Preto pode esperar do Zucoloto 2019? Eu me despeço agradecendo vocês, agradecendo essa oportunidade de falar mais uma vez com o município de Ribeirão Preto, conclamando todos a estarem na Câmara amanhã para a votação desse importante projeto que tenta, de alguma forma, resolver um impasse criado, e eu volto a dizer, não foi pela Câmara, mas foi pelo Executivo na aplicação da lei, e esperem do vereador Renato Zucoloto, do Gabinete 10, trabalho. Eu não prometo resultado. O resultado vem em consequência de um trabalho que a gente faz. Então eu espero entrar em 2019 da maneira como entrei em 2017, 2018, fazendo muito pela população. Os resultados aparecem em consequência de um trabalho bem feito. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, vereador. Obrigado, Jane. Obrigado, Andrezão. Nós ficamos por aqui. O programa Transparência está terminando. Fique conosco. Tchau.